Muito bom dia a todos. Que Deus nos abençoe nessa manhã tão agradável e que Jesus e os benfeitores espirituais, magnetizadores inclusive, sejam nossa inspiração nesse momento. Nós vamos falar um pouco do trabalho que iniciamos fazendo sobre corrente de passe magnético. A primeira indagação, uma das primeiras indagações que nós fizemos ao tomar conhecimento do trabalho do magnetismo foi se utilizavam a corrente no tratamento magnético. E eu descobri que poucas pessoas utilizam ou muitas das vezes não é utilizado a corrente de passe, no passe magnético. E aí me surgiu, claro, a indagação, né? Por que não? Se corrente, ela é o trabalho voltado para potência alta, você quando faz uma corrente, a ideia é potencializar os recursos magnéticos que você tem com um magnetizador. Se tem 2 ou se tem 3 e assim sucessivamente, você está aumentando o potencial magnético, né? Se aumentar o potencial magnético, então, curaria mais rápido? Essa é a pergunta que ainda me acompanha, né? Se a gente consegue determinados resultados em 5, 6 meses de tratamento com o paciente, com o uso da corrente, potencializaria e esse paciente ficaria menos tempo até conseguir a cura? É a indagação. E aí, fui pesquisar, já sabendo, mas corroborando, e aqui a intenção é que se fique a fonte, né? Onde é que se encontra o uso de corrente magnética? Nas reuniões mediúnicas é muito utilizado. A gente tem aqui Kardec na Revista Espírita, uma observação, né? Existem outras, onde ele fala sobre a corrente magnética que foi utilizada a pedido dos bons espíritos num tratamento de desobsessão. E disse que os efeitos foram tão singulares que impossível não falar sobre eles depois que presenciava-se um trabalho assim. Leon Denis também fala, e aqui está na obra de Claire Balmar, Leon Denis na Intimidade, sobre um tratamento também voltado para a desobsessão, onde foi formado a corrente. E é interessante que ele coloca de um jeito até um pouco diferente, que naquela época entendia-se a corrente as pessoas de mãos dadas, como se tivesse que fechar um circuito, né? E ele coloca que foram feitos 2 grupos de corrente, como se fossem assim 2 posições de fileiras de cadeira. Ele cita nominalmente quem eram as pessoas que estavam na parte da frente, que estavam na parte de trás, e os espíritos que compunham também essa corrente magnética com efeitos singulares. O professor Eurípides Barçanufo, muito conhecido, né, de todos nós no movimento espírita, utilizava-se muito das correntes, e aí aqui é a Corina Novellino que fala para a gente, na obra O Homem e a Missão, Eurípides, O Homem e a Missão, colocando para nós que ele tinha o hábito de fazer a corrente tanto para tratamento de desobsessão quanto para magnetização das águas. Então, em determinado momento, ele levantava-se e ia compor a corrente. Entre os magnetizadores, né, os magnetizadores clássicos, e é onde também a gente foi procurar embasamento, Deleuze diz o que para mim foi arrebatador. Ele diz assim: a corrente, método muito utilizado faz algum tempo e que é o mais poderoso de todos para aumentar a força do magnetismo. Ponto. É o mais poderoso. Então, se é o mais poderoso, por que não utilizar? Será que a gente poderia? E como conseguiríamos fazer isso? É o nosso ponto de partida, né? Ele diz também, e isso está em Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, no capítulo 4, meios acessórios pelos quais se aumenta a ação do magnetismo. E aí coloca a corrente como sendo esse meio acessório que é capaz de potencializar a força do magnetismo, né? Coloca aqui uma observação, dizendo o que é a corrente, né? A corrente é a reunião de várias pessoas segurando as mãos, tem um asterisco, porque àquela época entendia-se assim, mas na tradução, o Jacó mesmo, e esse asterisco é para que Jacó
fale nesse capítulo, né, na tradução, dizendo que é absolutamente desnecessária o contato físico para estabelecer a corrente, porque ela se dá pelo pensamento. E que estão em harmonia sob a direção de um só magnetizador. Ponto. Então, para se fazer uma corrente magnética utilizando-se no passe, você precisa formar essa corrente e um magnetizador é que irá conduzir essas energias, né? Bem lógico isso. E aí, então, a gente passou para a seguinte questão, tá? Vamos criar, então, vamos experimentar esse trabalho em corrente. Mas vamos fazer à distância. Por que a distância? Por alguns motivos muito relevantes, né? Um é que usar a corrente é para potencializar o tratamento mesmo, acelerando o processo de cura. O outro ponto importante era vencer os obstáculos dos deslocamentos, tanto geográfico quanto financeiro, que nos grandes centros são realmente muito difíceis. Muito difíceis. A gente teria que ter mais um dia no centro, né, na casa espírita que a gente atua, e aí você já tem mais um compromisso, porque, assim como muitos de vocês, nós não fazemos só o passe magnético. É a evangelização, é o estudo, é a palestra pública, né? E esse deslocamento nos grandes centros é muito prejudicado. Lá no Rio, para você andar numa curta distância com menos de 2 horas, é um sucesso. Então, às vezes, a gente fica mais tempo no trânsito do que no trabalho. Então, a ideia era que a gente pudesse fazer isso, cada um no seu ambiente, inclusive o paciente. E o outro ponto também muito importante é que um paciente que está em estado grave, esse período de espera para receber o passe traz muita fadiga. Às vezes, essa espera é de 2 horas, de 3 horas. Às vezes, ele veio de um lugar distante, chegou um pouco mais cedo. Então, essa é a intenção também. Ele estaria no ambiente dele e facilitaria ir ao encontro daqueles que não podem ir ao centro. Porque a gente recebe uma gama de pacientes que vêm em busca do tratamento magnético, mas tem aqueles que não podem ir, porque estão acamados, porque estão com debilidades muito grandes, que mesmo que consigam se locomover, não conseguem se locomover por uma distância maior, né? Então, essas eram as nossas premissas. E aí, buscamos estudar para ver se era possível. Seria possível criar um trabalho assim, totalmente à distância, tanto para os pacientes quanto para os magnetizadores, e obter resultado com isso? E aí, essa imagem aqui nos ajuda nesse entendimento, né? Porque, na realidade, o que nós almas encarnadas, né, temos a nossa energia magnética que o pensamento conduz. É o pensamento que conduz as nossas energias, impulsionadas pela vontade, pelo desejo de servir. Então, buscando em quem pode nos embasar, e a gente vai lá na Gênesis, no capítulo 14, quando... no item 14 mesmo, você tem o pensamento e a vontade como agentes, né? E que o pensamento, através do pensamento, é que os espíritos, e aí não faz distinção se é encarnado ou se é desencarnado, então são ambos, pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos, né, esta ou aquela direção. Eles o aglomeram ou combinam, os combinam ou os dispersam. Pelo pensamento é que o ser é capaz de movimentar, de conduzir essas energias, né? Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 20, ele vem dizer para nós que é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado, que a vontade é a maior de todas as potências e que cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. E aí um exemplo muito simples para quem veio do Brasil para esse M, entende que é pela vontade. É a vontade conseguindo transpor as dificuldades financeiras, temporais, familiares. Se não for ela, nós não estaríamos aqui.
Sem dúvida nenhuma. Então, a gente entende bem o que é a vontade nessa acepção que Leon Denis fala para nós, né? É possível. Deleuze diz o seguinte, que é essencial que reine a mais perfeita harmonia em um procedimento magnético. E isso não poderá suceder até que tudo esteja dirigido por uma vontade única, a qual todas as demais venham se aderir. Nesse período onde a gente perguntava se faz, se não faz, quem já teve experiência, eu ouvi de um grupo de magnetizadores que disse o seguinte, a gente não usa corrente porque foi muito perigoso. Nós tentamos fazer isso num paciente que estava em estado grave, chamamos uns 5 magnetizadores e aí o resultado foi péssimo. Na outra semana ele estava muito pior. E como é que vocês fizeram? Os 5 direcionar os seus fluidos direto para o paciente. Se discute-se que a ação fluídica concentrada nos passes normais de uma casa espírita em 1 minuto pode trazer congestão fluídica, imagine 5 em torno de 20 minutos em cima de um paciente. Não morreu porque não morre mesmo, né? Porque Deus ajuda. Mas é claro que ia trazer fadiga fluídica. Então, contrariou um princípio, não é essa observação que tanto se diz? Nunca contrarie um princípio. Não, a corrente não é pegar 4, 5, 10 pessoas e direcionar para o paciente. É para o magnetizador, porque é ele que vai conduzir esses fluidos. Ele está saudável, o outro é que está debilitado. Ele vai conduzir esses fluidos. E isso Deleuze deixa muito claro, né? Conduzido, dirigido por uma vontade única. Bom, então nós já tínhamos aí todos os conteúdos teóricos que necessitávamos, né? Precisávamos, então, tentar elaborar, então, esse trabalho remoto, diríamos assim. Então, esse desenho é um esboço, ele é um rabisco, mas que dá para a gente, acho que, compreender como ele se processa, né? Aqui você tem o paciente, que está em um ambiente, você tem o magnetizador, que vai ser o responsável pela aplicação do passe, e se não houvesse mais nada aqui, nós teríamos um aplicador, um magnetizador, que está fazendo o tratamento à distância. Não é assim o tratamento à distância? O magnetizador está na sua casa ou na sua casa espírita e está direcionando o fluido magnético para um paciente que está em outro lugar. A diferença é que você coloca aqui outros elementos direcionando os seus fluidos para esse magnetizador, ou seja, potencializando a sua ação. Então, nós temos aqui a representação do que seria um tratamento à distância, potencializado com o uso da corrente. A diferença aqui é que não existem paredes. Não estamos na mesma sala, cada um está num ambiente. Nota que às vezes tem 2, 3 pessoas juntas, isso é real, é um casal, é um pai e um filho que dentro da sua casa está atuando dessa forma, e pessoas em outros lugares, né? Bom, essa é também uma representação ilustrativa para a gente ter um pouco de compreensão de como isso seria. O magnetizador, ele se projeta junto ao paciente para aplicar o passe, como ele faz no tratamento à distância. Ele se projeta lá junto ao paciente. Existem magnetizadores que reproduzem a forma como se estivesse atuando com alguém à sua frente, né, com os movimentos. Existem magnetizadores que não fazem isso. Então, seria assim, o magnetizador ele se propõe a estar junto do paciente, e aqui seria mais ou menos como esse processamento energético se dá. O magnetizador recebe da corrente pelo seu coronário, faz esse caminho, esse processo em seu corpo através dos chakras, né? Aqui, a gente observa assim, que o Meimei seria o responsável por fazer essa distribuição, né? O Jacó ontem falou um pouquinho a respeito disso, né, do uso do Meimei, fazendo essa distribuição. E essas energias já temperadas, entre aspas, são direcionadas pelo frontal. Isso em termos ilustrativos, porque conversando com Jacó sobre isso, ele disse que na realidade, todos os chakras eles recebem e emitem ao mesmo tempo. Mas para a gente entender melhor como poderia se processar, seria essa a ilustração de recepção de energia
através da corrente e a disposição delas em favor do paciente. Bom, e aí qual foi a metodologia que a gente começou a utilizar para poder mensurar se estava tendo algum resultado ou não, depois de alguns exercícios de contato entre nós, porque nós somos um grupo que estuda o magnetismo já há alguns anos. A gente já tinha esse interesse em comum. Então, você precisa ter um mínimo de contato, de sintonia, né, entre aqueles que vão se dispor a isso. E foi desejo dos participantes fazermos dessa forma. Então, não tinha ninguém contrariado. Se tivesse contrariado, ia tentar fazer de outra forma, porque não há uma imposição, né? Então, todos nós desejamos fazer assim, nos comprometemos com essas regras, né? Criamos um grupo de WhatsApp, que eu não sei aqui em Portugal como é que é, mas no Brasil, depois que chegou o WhatsApp, a gente passou a se comunicar melhor, porque é um serviço gratuito. Então, a gente teve um boom de comunicação. É maldito, né, também, porque traz ali alguns grupos, correntes impertinentes que são chatas, mas é um instrumento que se tem. Então, é importante você ter um instrumento tecnológico que favoreça a união, a ligação entre pessoas que estão geograficamente distantes. Então, é através desse grupo que nós nos sentimos juntos. Então, desde o início, o WhatsApp fica sendo a nossa sala de trabalho e todos que irão participar sinalizam com horas de antecedência para que a gente comece a criar essa sintonia psíquica uns com os outros. Nós somos 12, nem sempre os 12 vão poder. Então, a gente diz assim, sei lá, 3, 4 horas da tarde. Quem vai estar no trabalho hoje? Ah, eu vou estar. E basta um dedinho só dizendo assim, basta um joinha, a gente já sabe. Ah, então hoje a Silvia vai estar no trabalho. Eu começo a fazer uma conexão mental com a Silvia. Estabelecemos 3 atendimentos por noite de trabalho. São 2 vezes por semana, segunda e sexta. Esses atendimentos, eles duram em torno de 20 minutos e temos 10 minutos de intervalo de um passe para o outro. Então, nosso trabalho começa às 9, vai até às 10h20. O primeiro paciente, 9 horas, a gente cria corrente para esse paciente, 10 minutinhos de intervalo, depois o próximo paciente. Cada magnetizador já sabe quem vai ser. Quer ver? Ó? Aqui eu falo primeiro do diagnóstico. Essa aqui foi uma questão levantada quando eu ficava perguntando como poderia ser o procedimento, e o Ivan da Bahia, ele bateu muito nisso. Mas como é feito esse diagnóstico? Vai entrar um paciente, e aí? Como faz esse diagnóstico? Naquele primeiro momento, a gente não fazia. Ficava definido quem seria o magnetizador, ele chegava para o trabalho mental, psíquico, fazia um diagnóstico e já começava a ação. Em alguns casos, a gente ainda continua fazendo isso quando é um caso grave de UTI, não dá tempo. Mas, nos casos onde há possibilidade de um acompanhamento, a gente estabeleceu isso, fazer um diagnóstico. De que forma? O paciente, ele sabe que ele vai ser tratado naquele dia e hora. Porque se ele não quiser, se ele não tiver receptivo, nós não vamos fazer. Então, ele quer, ele sabe e ele se dispõe, ele se recolhe e aguarda. Então, como nós somos todos inexperientes, ao invés de uma pessoa fazer um magnetizador fazer o diagnóstico, a gente colocou 3. 3 porque aí cada um vai ter uma percepção, depois a gente junta as percepções de cada um e chega a uma conclusão, né? Então, nós fazemos assim, cada um registra essas percepções e encaminha para uma 4ª pessoa, para que não se tenha uma contaminação do que um sentiu com o que o outro sentiu na hora de chegar à conclusão. Então, somos 3. Nós somos 12 no total, mas tem uma pessoa do grupo que ele não é magnetizador. Ele só é o responsável por receber esses relatos e postar num grupo de diagnóstico depois que ele já tiver de posse desses 3 resultados. E aí, depois que você já escreveu, né? A gente depois só analisa. A gente faz isso também na hora de mensurar como é que foi com um trabalho ou outro. Cada um registra, e eu falo isso mais adiante. Os pacientes que serão atendidos remotamente, eles estão cientes, como eu já disse, sendo estabelecido com antecedência esse horário de atendimento para que se recolham e estejam receptivos. É uma premissa.
Aí poderiam me perguntar assim, mas e o que está na UTI? O que está na UTI é a pedido de um familiar normalmente, né? Ele já está recolhido. Querendo ou não, ele já está recolhido. Então, a gente atua assim mesmo. Os magnetizadores que aplicarão o passe, igualmente, estão cientes de quem será tratado. E aqui uma distinção importante. É o magnetizador que vai aplicar que precisa saber quem vai ser tratado. Os demais da corrente, qual é a diferença? Se é José, João ou Joaquim que vai receber o passe. É indiferente. Mas eu preciso saber se é a Flávia que vai aplicar, se é o Paulo ou se é o Antônio. Porque eu preciso canalizar minhas energias para o magnetizador. Os magnetizadores que formarão a corrente, aos magnetizadores que formarão a corrente, importa então saber quem é que vai ser esse magnetizador, né? Cada componente do trabalho, ele vai estar num ambiente distinto. Porém, pode acontecer que mais de um magnetizador esteja no mesmo espaço físico e, nesses momentos, o que a gente pede é que, no intervalo de 10 minutos, entre um passe e outro, eles não têm que ficar conversando, trocando impressões. É um momento de silêncio, de concentração, né? Então, eles se mantêm falando o necessário para que a conexão com os outros integrantes se mantenham, mesmo que você fisicamente esteja junto com o seu irmão ou com o seu marido. Todos deverão relatar por escrito as sensações sentidas durante o trabalho e enviar para a coordenação até o dia seguinte. É importante que seja até o dia seguinte, porque a gente teve uma ação remota na segunda-feira à noite. Eu quero saber terça-feira como é que foi, não é? Quem estava, conseguiu, sentiu o quê? Como é que foi esse passe? O que sentiu? Por quê? O paciente também vai relatar. O paciente vai dizer o que ele sentiu. E aí a gente consegue, através da troca dessas informações, ter uma noção de como é que foi esse trabalho. Então, reforçando, tem um membro do grupo que fica responsável só por isso. Para que não haja influência do que um sentiu com o que o outro começa a sentir também. Então, ele recebe e posta depois que ele recebeu de todo mundo. Nós nos reunimos mensalmente para avaliar e estudar os casos. E pode ser que tenham magnetizadores de outras cidades. Como é que eles vão participar dessa avaliação? Pelos meios tecnológicos possíveis. A Ionara estava aqui em vídeo, a gente não podia interagir com ela, mas numa chamada de voz você pode interagir. Então, nós já tivemos casos assim, de alguém que estava a 300 quilômetros, participou conosco, mas hoje nós não temos ninguém de tão longe, né? A gente se junta para fazer a avaliação. Premissas que são importantes, né? É que o magnetizador ele precisa treinar e estudar as técnicas do passe. Por mais que ele vai estar distante, por mais que seja através do pensamento, se ele não sabe o que ele quer fazer, como é que ele vai imprimir essa ordem mental? Eu quero fazer uma dispersão fluídica. Fisicamente, eu faço um movimento com as mãos. Mentalmente, eu dou esse comando, dispersar. Se eu não sei para que serve uma dispersão, vai ficar confuso, né? Então, é importante estudar e treinar essas técnicas. O magnetizador ele precisa estar lúcido, em estado de vigília. É possível que alguns se desdobrem, tenham sensações um pouco mais amplas, mas desde que ele esteja lúcido e tenha domínio das suas faculdades, não tem o menor problema. Alguns relatam assim, eu comecei, parecia que eu estava ficando longe do corpo. Olha, isso é treino. Está ficando longe, volta às suas sensações. Começou a controlar isso, vai embora. Vai para perto do paciente, não tem problema nenhum. É muito comum esse relato das pessoas perceberem que estavam próximas do paciente, de perceberem outras pessoas da corrente também ali próximos, porque estão todos juntos em energia, né? A postura do magnetizador ele é de agente, jamais é uma atitude passiva, não sei o que está acontecendo, não. Ele precisa estar lúcido e ser o agente daquela ação. Caso o magnetizador ele não se sinta em condições de prosseguir, então ele solicite o desligamento do grupo, porque não é um trabalho que todos vão conseguir se identificar. É fato, tem pessoas que precisam estar no presencial. Tem outros que vão se identificar muito bem. A gente precisa se conhecer, saber como a gente lida com essas questões magnéticas, né?
Mas e aí? A gente está conseguindo, depois desse 1 ano de trabalho, de experimentação e de estudo, a gente tem conseguido? Nós temos visto acontecer que em todos os casos da aplicação, há um relato das pessoas de que modificou o seu quadro. A cura completa? Muitas vezes não. A gente tem alguns exemplos que eu vou trazer. Mas um bem-estar, uma melhora. E isso para a gente é o suficiente nesse momento, para a gente ter mais vontade de prosseguir. Esse relato de melhora, quem dá é o paciente, é aquele que está recebendo. Não é quem acha se isso funciona ou se não funciona, se é um placebo ou se não é um placebo. É quem recebe. Então, é ele que diz textualmente ou então por um áudio: eu estou me sentindo melhor. Eu estava com muitas dores e agora estou me sentindo melhor. E a gente nota que, principalmente quando tem mais pessoas na corrente, isso fica mais potente e é mais fácil de mensurar isso, o que corrobora aquele nosso pensamento inicial. Mais gente vai favorecer, com mais energia ou não? Sim, se estiverem todos na mesma sintonia, obviamente. Eu trouxe 3 exemplos. Esse aqui é a Débora, foi a nossa primeira oportunidade. A gente ainda estava naquela, vamos fazer, não vamos fazer, que dia começa, até que chega alguém que fala assim: pelo amor de Deus, estou precisando, é a minha afilhada, ela está muito mal, o quadro dela era de uma infecção grave pós-cirúrgica, ela tinha sepse, eu acho que não anotei aqui. Sepse é aquela infecção que já caiu na corrente sanguínea, então é o que chamam de geral, né? Generalizou, e só piorava. Ela estava internada, estava na UTI, sendo tratada, recebendo todos os medicamentos, mas só agravava. Depois do passe, isso foi no dia seguinte, tem os exames comprovando, houve uma diminuição desse indicador de infecção, de 20.000 para 9.000, e esse PCR, que é da proteína reativa, de 20 para 6, da noite para o dia. Eu não tenho conhecimento médico para dizer, mas eu sei que é muito. Há uma mudança. Ela reagiu e melhorou. Foi uma única aplicação. Ah, mas o remédio começou a fazer efeito. Sim, o remédio provavelmente começou a fazer efeito. Mas por que ele não estava fazendo antes? Alguma coisa aconteceu. E foi logo depois do passe. Há uma coincidência. Então, ótimo, a gente trabalha pelas coincidências. Um outro caso é desse paciente André. Ele teve um caso grave de herniamento e torção do intestino. O que isso estava levando? Estava levando as fezes, ao invés de descer para ser eliminada, ela subia e foi aspirada. A broncoaspiração. Então, o pai dele diz isso: eu entrei, eu vi que meu filho estava morto, ele não ia conseguir sair dessa, porque ele tem algum conhecimento disso, então era um desespero. Pediu para que a gente fizesse o trabalho, nós conseguimos fazer uma corrente fora do nosso dia de trabalho, porque é uma emergência, né? Quem vai poder? Criamos uma corrente e ele começou a reagir. Os médicos diziam o seguinte: se ele sobreviver, vai ser uma longa passada por aqui pela UTI. Em 15 dias, ele teve alta. Em 10 dias, ele saiu da UTI. Em 15 dias, ele teve alta. A recuperação dele foi toda. Então, foram 4 sessões nesses 15 dias e eles atribuem ao magnetismo. Não somos nós somente. Eles atribuem, isso é textual. E esse último exemplo, que é a Cláudia, uma amiga, paciente da 3ª recidiva de câncer de mama. Então, o primeiro, ela teve muitos problemas na quimioterapia, na radioterapia, os efeitos desse processo foram muito dolorosos. O segundo, ela teve internação grave, porque a imunidade caiu muito. E na 3ª recidiva, que aí eu, em particular, eu vou dizer, eu senti assim, minha amiga está indo. Eu tive essa sensação, o terceiro, né? O que a gente puder, nós vamos fazer. Ela passou por todo esse processo de quimioterapia, de radioterapia, sem sentir os efeitos dolorosos que ela conhece muito bem. E a imunidade, a taxa de imunidade que cai muito, em alguns momentos subia. A gente fazia a sessão e ela tomava a quimioterapia. E ela teve um bom resultado disso e atribui ao tratamento magnético.
Bom, esse é um quadro sinótico, onde a gente coloca ali o resumo das nossas atividades, né? Esse, em 2018, foi um ano inteiro de atividade, ela continua, mas são os números de 2018. Fazemos 2 vezes por semana, segunda e sexta-feira, sempre no mesmo horário, 21 horas. A quantidade de aplicações em 2018 foi 269 passes. Começamos com 17 participantes, atualmente somos 12. Os tipos de patologias tratadas são diversas, né? Câncer, Guillain-Barré, Crohn, infecção, enfim. E dores agudas têm sido frequentes. A quantidade de pacientes nesse tempo foi de 49 pacientes, né? E aí, a gente encerra esse primeiro momento na inspiração de um espírito que eu tenho uma admiração profunda e que, para os portugueses, talvez tenha um significado até maior, né? Que é da Rainha Santa Isabel de Aragão. Individualmente somos pétalas, mas juntos somos rosas, somos flores, né? E mais juntos ainda, somos jardim. Jardim que tem a função não somente de enfeitar, de embelezar, mas de suavizar o nosso caminho nessa estrada da evolução. Isso é o magnetismo, suavizando as dores, suavizando a aspereza desse caminho inicial, principalmente na estrada da evolução. Então, muito obrigada.